seu agradecimento, sua casa, sua família, sua vida, seus projetos. Obrigado, irmã Eliane. É um prazer enorme estar com a senhora aqui. Assim, um tema que, além de ser muito atual, também foi um tema muito negligenciado, né, pela nossa sociedade. Eu acho que essa pauta que hoje é lotada, assim, que até inchada em nossa academia, e muitas pessoas falam que tudo hoje é problema psicológico. Mas isso também é um reflexo da negligência, né, de muitos anos assim que nós não fomos assim condicionados a se ater pela diversidade das pessoas, né, a naturalidade da diversidade, né. E assim, Meliane, nós estávamos conversando exatamente sobre isso, né? Porque o intuito, a conversa hoje é sobre empreendedorismo. Mas normalmente quando nós conversamos com empreendedores e falamos sobre empreendedorismo, nós deixamos de lado um pouco do produto, porque a maioria dos empreendedores são primeiro empreendedores para depois pensar no produto, né? A senhora não, a senhora primeiro foi o produto. E o empreendedorismo é esse desafio que a senhora tem que enfrentar daqui para frente, né? Sim. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite, né? E realmente fico honrada e grata a Deus também, porque tudo agradecemos a Deus. São oportunidades que Deus nos dá, né? De estarmos em determinados lugares. Sim. Como a palavra diz que devemos aproveitar todo o tempo, não devemos perder tempo. E com certeza estamos aqui para, vamos dizer, passar um pouco, né, do que vivemos no nosso dia a dia e as dificuldades que temos. Sim. E assim, irmã Eliane, assim, uma das coisas que nós, assim, nós conversamos com muitas mulheres esses dias, né? E veio mulheres também empreendedoras, veio mulheres assim que sempre são referências em alguma coisa, né? E elas trouxeram um pouco da experiência dela sobre a história do que trouxeram ela até sentar nessa cadeira e falar sobre escolher esse tema em um momento público, né? E assim a gente queria escutar também um pouco da história da senhora até sentar nessa cadeira. Bem, a história da mulher empreendedora que realmente em todos os momentos agradece a Deus, não é fácil, mas vamos lá. Um pouquinho da minha história, né? Mãe, vó, né? Esposa, enfim. Não, eu sou pernambucana, né? Alguns já sabem que eu sou pernambucana. E quando chegamos aqui, eu era apenas, vamos dizer assim, esposa, mãe. Mas sempre fui muito empreendedora. Passamos algumas dificuldades aqui. Foi que eu fui fazer? Fui fazer pizza, docinhos para vender, para a gente poder sobreviver, porque foi uma fase meio complicada, porque estava nos planos de Deus que ficássemos aqui. E aí já começou o empreendedorismo, né? Mas desde criança que eu já empreendia, porque filha de pais separados, sem ter como viver, eu fazia picolé para vender. Então, outro dia, eu conversando com uma colega, ela disse, você já era empreendedora desde o passado, bem jovem. Eu disse, realmente. E chegando aqui, depois me deparei com algumas situações, né? E eu gostava muito, sempre gostei muito de trabalhar o social, né? E trabalhando na igreja, pensei, vou me inscrever para ser a parte do Conselho Tutelar. E quando eu me inscrevi, disse, não pode, tem que ser com o segundo grau completo. Por não ter terminado em Pernambuco, porque dei prioridade aos meus filhos em casa, e agora? Que vergonha, morri de vergonha, porque eu disse, não é possível uma coisa dessa. Voltei a estudar, tá? Foi fácil, não. Foram madrugadas e madrugadas ali estudando, assistindo videoaulas. Então, eu queria assistência social, queria ser a parte de gestão pública, assistência social. Me inscrevi na UFRN
Mas também fiz o Enem na época. Passei no vestibular em gestão pública do UFRN e também no Enem em espanhol. Professora de espanhol, nunca pensei em ser professora, nunca. Mas, enfim, escolhi ser professora, né, de espanhol. E daí fui vendo as dificuldades. No momento que também, depois de formada, já trabalhando, veio a fase que espanhol é morto das escolas, né? E aí disseram, e agora? Passou em espanhol e agora o que você vai fazer? Eu disse, não tem dificuldade não. A primeira coisa que eu fiz foi um cursinho de espanhol na igreja, pelo IFRN. Falei, porque na época eu fazia pós-graduação, e falei com o gestor e pedi para eles darem o certificado, né? Juntamente, porque me conheciam, eu sabia que eu sempre estava lá. E dei um curso de espanhol, né, na igreja, 40 horas com certificado. Foi bem interessante, porque eu disse, não vou parar no tempo. E aí continuei a minha trajetória também como tutora dessas alunas com dificuldades, né? Eram cegas. Mas também estava no Enem. Eu trabalhava no Enem, né? Fiz um curso pelo INEP para ser ledora e transcritora do Enem. Então, eu fui trabalhar com a pessoa com deficiência, porque isso me motivava. Desde a minha sala de aula, que eu via as dificuldades das crianças, dos meus adolescentes, em aprender, porque eu já ensinava no ensino médio, e alguns tinham dificuldades na escrita, na leitura. Eu digo, como assim essa criança não aprende? E aí fui despertando realmente para essa, vamos dizer, ser o meio da inclusão, porque eu sempre pensei, né, na parte da inclusão. E fui me capacitando, né? Fiz psicopedagogia, né? Primeiramente, depois de espanhol, fiz psicopedagogia. E achei que era pouco, porque eu queria mais, eu queria ampliar. Porque o ser humano, ele é visto como um todo, ele não é só uma parte, né? Ele não é só uma partezinha, não. Ele é todo, né? Sim. Porque o cérebro tem a parte central, né? E aí tem os periféricos, que são a parte do corpo, né? Os membros inferiores. Então, temos que ver no todo. Então, fui também fazer um curso de psicomotricista, porque eu queria entender, porque aquela criança estava escrevendo tão com dificuldade. Aquela mãozinha não estava funcionando bem. E eu precisava entender, precisava ajudá-la a melhorar. Mas ainda dentro desse contexto, eu disse, não, eu preciso mais. Conhecer a parte dos neurônios e voltei para fazer agora a neuropsicopedagogia, a parte que é uma parte bem abrangente, né, de onde tudo começa. A parte física, né, cérebro, né, tudo aquilo que você vai entender, as funções do corpo. Então, daí eu fui trabalhando, fui estudando, trabalhando, até que eu conheci o sindicato do psicopedagogo e eles me incentivaram, né? Porque sempre conversávamos, eu sou sindicalizada do sindicato dos psicopedagogos, e eles motivavam a gente fazer, porque precisava. No nosso ambiente tem muita criança, né? Aqui em Bahia Formosa, percebi, comecei também a trabalhar na prefeitura, né? Na Secretaria de Educação, e percebi a dificuldade que se tinha aqui na cidade de trabalhar essas crianças. Então, fui desenvolvendo, né, com muito medo, mas com muita vontade, né, de empreender, a abrir um consultório, né? Só que não é fácil. Sim, né? Não é fácil. Certeza. Porém, o sindicato propôs fazer, bem engraçado, uma vaquinha para começar o trabalho. Aí eu me assustei, disse, vaquinha, eu nunca fiz vaquinha para nada, não sabia nem o que era bem isso. E daí o sindicato me funcionou a fazer, me ajudou a fazer essa vaquinha. Claro, não foi fácil porque eu também não queria, ficava com vergonha de me colocar, ó, gente, faça essa vaquinha. Mas muitos ajudaram, né, graças a Deus, até que abriu o consultório. Então, é uma trajetória, né, que vem. Até hoje ainda estudo, tá? Ainda estou estudando, estou fazendo outra pós na área da educação inclusiva e pretendo
né, da continuidade, né? É interessante falar sobre esse apoio, né? Sobre, assim, fazer uma vaquinha, porque a vaquinha não é só as pessoas dando dinheiro, é cada um que aparece e lhe apoia, né? É Sim, você sim. entender que existe uma rede Sim, lhe apoiando e uma rede de pessoas que consideram o seu trabalho importante, né? sim, Principalmente nessa área, como a gente falou no início, sobre a negligência. Hoje é difícil dos pais ainda da nossa geração entenderem que os filhos Sim. têm a necessidade de ajuda profissional, né? sim, de Acha que, terapias. acha que aquele trabalho que ele dá é a agitação normal de Uhum. crianças. Às vezes, assim, até trata mal os filhos, né? Sim, porque Assim, não o compreende. isolam, né? E não entendem que ali existe um trabalho profissional para lidar com aquele tipo de problema, né? Sim. É preciso realmente os pais estarem, vamos dizer assim, alertas, né? Porque tem crianças que são realmente crianças que necessitam, né, de uma medicação, de uma terapia, precisam ser compreendidas, né, para passar pelo profissional, porque uma criança com necessidades educacionais ou necessidades específicas ou com transtorno, é uma rede que tem que ser atendida, tem que atender aquela criança, porque são psicólogos, fono, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, então, enfim, é uma rede para ajudar aquela criança a se compreender Mas, também. irmã Liane, assim, a senhora aí, assim, esse grupo de pessoas como o sindicato, assim, eles têm estratégia para chegar nos pais que também um dia foram crianças e muitas vezes também não foram tratadas, que passou a sua questão hereditária para os seus filhos e também ainda não tem esse hábito, né, de tratar. Sim, não são estratégias, mas assim, para você avaliar uma criança, tem que passar por vários textos, vamos dizer, vários contextos. Precisamos fazer uma anamnese com essa criança, com a mãe, chamamos a mãe, o pai, quem for o responsável, para entender desde a gestação, né, que são chamada anamnese, é o estudo daquela criança que foi gestada. Então, assim, como é que foi? Passou por algum problema? A mãe, como é que ficou emocionalmente? Porque tudo perguntamos. Se ela ficou bem, se ela tomou medicação, se ela fumou, se ela bebeu, se tomou as vacinas. Então, assim, é todo um contexto para a gente entender aquela criança. O que foi que houve com aquela criança? A criança não sabe andar direito. Então, para saber, eu vou ter que saber se ela engatinhou quando era pequenininha. Se ela passou por baixo de cadeira. Porque tem crianças que nós encontramos na creche que ela não sabe nem rolar. Entendi. Então, ela não foi treinada, ela não foi, vamos dizer assim, colocaram ela sentada e simplesmente ela ficou. Ela não aprendeu. Então, precisamos compreender o que foi que houve com aquela criança. Então, precisamos fazer um estudo. Falta de estímulo, né? Falta de muscular. Às vezes o problema da criança começa primeiro fisicamente para depois partir para questões psicológicas, né? Sim. Acontece de mães que chegam dizendo que o filho não fala direito. Nós vamos fazer um estudo, ver o que aconteceu. Às vezes perguntamos à família, como é? Conversa com essa criança? Ele ouve as pessoas falarem? Não, sou eu e meu marido vai trabalhar e eu fico com ele e quase não se conversa. Então, assim, eu digo, coloca na creche que ele vai desenvolver. Sim. Então... A senhora acha que, assim, existe uma necessidade também, assim, de uma formação para os pais sobre essas questões, assim, até para pais que não conhecem, assim, seus próprios filhos, assim, em relação às questões cognitivas dos seus filhos, emocionais, também físicas, assim, assim, motora, né, as questões motoras do seu filho, que não tem esse conhecimento. Como é que, assim, pode chegar a esses pais, assim, a propaganda? Como é que fazer essa? Como é que a gente faz acredito que a informação deve, a partir mesmo dos canais, né, Sim. que podem falar sobre isso, ser mais aberto. Hoje, graças a Deus, temos muitos filmes falando sobre isso, né, nesses contextos que os pais estão mais abertos. Mas outros ainda não aceitam. Sua criança com necessidade, eles ainda não Sim. aceitam, porque não é fácil. Não é fácil. Você, admissão, né? Sim. Criança nenhuma nasce com coladinho um manual na perna. Para ensinar como é que lê. Nem a ser pai, né? Nem a ser pai, tem né? Então não né? tem. Então o pai que consegue enxergar algo diferente no seu filho
e busca essa informação, é muito